página 87 do livro 5 de História da Igreja. O item 75 aí no material didático, eu coloquei o grande desapontamento. Como é surgimento de uma seita, eu coloquei um texto pequeno para esclarecer vocês, e aí eu explico, né, sobre a seita adventista do sétimo dia. Bom, o ano 1844 da era cristã. Isso vai acontecer nos Estados Unidos. Esse homem que eu vou contar agora, você talvez já tenha ouvido falar nele, Guilherme Miller. Ele era um maçom dessas igrejas batistas maçônicas, né? Isso é oficial na história, isso não é escondido. Eles dizem que ele abandonou a maçonaria em 1831. Mas toda a interpretação que ele fez, a história relata que começou entre 1816 e 1818, ou seja, 20 anos antes, tá bom? Ele, todo esse tempo na maçonaria, ele começou a desenvolver um monte de teorias sobre a volta de Jesus, ok? Eu coloquei aí. Esse grande desapontamento é a descrição usada para descrever a atitude de Guilherme Miller, que marcou a volta de Jesus. E não aconteceu, tá bom? Mas presta atenção no que eu vou contar para vocês, irmãos. A gente sabe, parece que o diabo assim, ele organiza as coisas e alguma parte ele tenta fazer cumprir. Porque ele começou a pregar, esse é o fundador da Adventista do Sétimo Dia, vocês conhecem, né? Não vou me alongar nessa seita. Então, ele começou a pregar lá em 1818, ele começou a pregar que no ano 1830 iria acontecer uma grande catástrofe, né, no Império Otomano. Então, ok? Desculpe, 1840. Ele começou a pregar isso em 1818. Olha, em 1840 ele tinha duas profecias. Em 1840 o Império Otomano cai. 1840, ele está pregando isso nos Estados Unidos. Qual a outra pregação dele? Em 1843 Jesus volta. Aí todo mundo ficou, né? O homem marcou a volta de Jesus. Aí ficaram esperando 1840. O que aconteceu? O Império Otomano, que era, na verdade, turco-otomano, era o Império Árabe, que inclusive controlava Canaã, ele teve uma crise muito grande, ele não caiu. Ele só vai cair em 1817, quando a Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial, invade a região de Canaã. Então não caiu, mas ele teve uma crise grande. Teve para se dividir e para cair. Aí todo mundo falou, o homem acertou. Só que na verdade ele não acertou. Teve uma crise no Império, né? O diabo deve ter gerado uma crise lá. Aí o que ocorre? Mas para os Estados Unidos, para o estado de Massachusetts, que era principalmente onde ele pregava, lembre-se que foi no estado de Massachusetts que teve aquela matança de anabatistas, ok? Teve a matança dos anabatistas cerca de 80 anos antes, da histórica Bruxas de Salem, que os protestantes mataram os anabatistas. Então esse pastor, ele era maçom, pregando essas mensagens. Quando foi em 1831, ele abandonou a maçonaria e continuou a pregação. Quando chegou em 1840, teve essa crise no Império Otomano, tá bom? Turco-otomano. Então, mais pessoas começaram a acreditar, e realmente muitas pessoas começaram a acreditar que Jesus voltaria. Ele marcou para 1843, 3 anos depois. Aquilo foi um pavor nos Estados Unidos. Disse que a população, ele pregava, olha, os ímpios, quem não entrar nessa minha mensagem, os ímpios, vocês vão morrer nesse dia e vocês vão só ficar esperando o dia do juízo para ir para o inferno. Então diz que ele passava na rua, as pessoas clamavam por misericórdia, ore por mim para eu também entrar nessa tal. Bom, chegou 1843, Jesus não voltou. E agora, ele refez os cálculos, porque os cálculos era complicado, né? Se vocês quiserem anotar, ele pegou a partir de Daniel 8,14, aquelas 2.300 tardes e manhãs, ele transformou em ano, 2.300 anos, ele chegou ao ano de 1843. E não deu certo, ele refez os cálculos para 1844. Deu errado também. Então foi chamado de um grande desapontamento, porque imagine o que foi isso para os
cristãos dos Estados Unidos, né? A maioria dos cristãos viraram chacota. E a população, ela não consegue fazer distinção, tá bom, de cristianismo verdadeiro para cristianismo falso. Ela não consegue isso. Ela depende que eu e você, né, estejamos sempre esclarecendo eles. Então diz que virou muita chacota. Ele mesmo passava na rua e as pessoas faziam piada, e os outros cristãos que passavam evangelizando, falando do evangelho, faziam piada. Por quê? Olha, os cristãos anabatistas, eles têm liberdade há quanto tempo? Há 40 anos, 50 anos. E aí surge um falso profeta ligado à maçonaria, cria essa heresia está no mundo até hoje. Existem pregadores dessa seita que eles são convidados para ir na Assembleia de Deus. Acho que não é ser antiético dizer, né? O Rodrigo Silva é um arqueólogo famoso. Ele tem vídeo no YouTube que ele vai na Assembleia de Deus explicar sobre dons espirituais. Um homem que não acredita em dons espirituais, né, que surge a partir dessa seita. E você pode falar, pastor, mas não era então para essa seita morrer? Irmãos, o diabo ele vai criando mentira atrás de mentira, né? O que aconteceu? Guilherme viu. Perdão, irmãos. Pois bem, prosseguindo então. Guilherme Miller, ele acabou abandonando a seita. Ele falou, não, eu estava errado mesmo, o cálculo estava errado, não tem jeito. E voltou para a igreja batista protestante dele lá, né? Mas, então, ele tinha muitos discípulos. Entre os discípulos, uma mulher chamada Ellen White, vocês devem conhecer essa história, normalmente no estudo de seitas, estudada adventista, uma mulher, Ellen White, disse que Guilherme Miller tinha acertado no cálculo dele. Mas aí as pessoas perguntaram, mas como assim? Jesus não voltou? Ela falou, não, ele acertou no cálculo, mas errou na forma como Jesus voltaria. Na verdade, segundo ela, nessa data, Jesus entrou no santuário celeste para completar a obra expiatória. Não era ele vir aqui na terra. Essa data, ele entrar no santuário celeste para completar a obra expiatória. Quando ela falou isso, entrar no santuário celeste para completar a obra expiatória, ela se caracteriza como uma seita. Por quê? Porque ela está dizendo que a obra da cruz, o sacrifício expiatório de Cristo na cruz, não foi perfeito. Então, isso é uma heresia grave. Se alguém me pergunta por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma heresia, além daquele erro inicial, guardar o sábado é pecado? Não, o apóstolo Paulo disse em Romanos 14, olha, quem faz distinção entre dias e dias, respeite o outro, né? Uns consideram iguais todos os dias, cada um fique na sua fé, porque Jesus morreu por todos. O apóstolo Paulo é claro em dizer o seguinte, se você quer guardar ou não, não faz diferença. Nós vemos que, biblicamente, o certo é guardar os 7 dias da semana e acabou, não o 7º. O apóstolo Paulo deixou claro que é indiferente. Então, guardar o sábado não é uma heresia, mas eles estão fundados na heresia dessa falsa profetisa, tá bom? Que dizia que existe vida em outros mundos, ok? E também deu essa explicação para a heresia de Guilherme Miller. Até hoje, se você for ouvir o Rodrigo Silva, ele vai defender que existe sim vida em outros mundos, ok? Então, todas essas heresias, ela nasce nessa data que é chamado grande desapontamento, porque esse homem ele conseguiu arrebanhar uma grande multidão, porque falou de fim do mundo. Ok? Todas as pessoas, de alguma maneira, elas tinham que ser religiosas, tá bom? Porque havia um governo protestante que dominou os Estados Unidos. Mesmo agora, em 1844, quando não havia mais, vamos dizer, proibição dos anabatistas, mas quem é que estava no poder?
Vai ver quem era George Washington. A história comprova, ele era um maçom. Ele era um maçom. Inclusive, na história dos Estados Unidos, ele aparece com as roupas maçônicas. Então, o governo dos Estados Unidos era maçônico. Você pode ver lá na Casa Branca dos Estados Unidos, tem um teto lá desenhado, né? Onde eles colocam o título Tornando-se Deuses, né? Apoteose. Apoteose significa tornando-se Deus, entendeu? Então, quem dominava os Estados Unidos, e o que dizem que domina até hoje, é a maçonaria. Então, esse grande desapontamento, ele conta essa história, ok?